Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil. Hoje é 29 de março de 2021. Bem, eu tenho acho que um pouco mais de 800 seguidores, né? Ah, eu nunca comprei seguidor. Esses 800 e poucos me seguem por algum motivo, ou pela minha luta pelo Memorial Renato Russo em Brasília, ou por outras lutas que eu já participei, né, como a luta da educação aqui no Distrito Federal, pela lisura nos processos seletivos, né? Enfim, quase 6 anos se passaram, né? E mudou o governo e eu tenho curiosidade de saber dos objetos que foram coletados na casa da mãe do Renato Russo, a dona Carminha, que estão lá na Secretaria de Cultura, né? Devem estar guardados em algum lugar apropriado, assim espero. Sei que o momento agora é pandemia, então mexer nesse assunto lá na Secult agora acho que não é o momento mais apropriado. Como o Instagram agora tem essa opção de entrar várias pessoas, eu, como sou uma pessoa muito curiosa, eu ia adorar alguém aqui que me segue por causa dessa história do Renato Russo. Me chama aqui, entra aqui. Eu vejo que tem pessoas que têm, sei lá, milhares de seguidores e às vezes a audiência é tão pequena, então não vai ser muito estranho se eu ficar aqui sozinho, falando sozinho. Bem, em 2016 eu ganhei a medalha Renato Russo por essa luta, né? Em tempos muito difíceis para a cultura de Brasília, onde todos os seus espaços culturais ou estão fechados ou estão completamente abandonados, né? Teatro Nacional, o MAB, enfim, vários. Foi uma conquista vitoriosa, foi uma vitória muito grande a gente conseguir essa revitalização do espaço da 508. E isso foi graças ao movimento Memorial Renato Russo, um movimento que eu criei e contei com a ajuda de muita gente. É um orgulho que eu tenho, né, porque eu sou filho e neto de pioneiro em Brasília, apesar de ter nascido em Maceió, porque a família mudou, mas quando voltou para Brasília eu tinha 8 anos de idade. Então eu digo que eu sou um brasiliense de criação e alagoano de nascimento, né? Até agora eu não tenho nenhum espectador. Entra, gente. Você que me segue, eu tô curioso. São poucos seguidores que eu tenho. Poucos, mas não menos importantes, né? São 800 e alguma coisa. Entra aqui e me fala, você me segue por causa dessa luta? Renato Russo é importante para você? Bem, enquanto ninguém aparece, quando alguém aparecer eu vou chamar, eu vou botar o áudio aqui do meu discurso quando eu ganhei a medalha, Renato Russo, em 2016. Nessa mesma cerimônia, também ganharam a medalha o Digão, a Raimundos e o Alexandre Carlos do Nat Roots. Deixa eu colocar aqui o áudio do meu discurso enquanto alguém aparece. Se for algum seguidor meu que me segue por essa história, eu queria ouvir, né? Quão importante você acha Brasília ter um lugar que conte a história de Renato Russo e da Legião, né? Por enquanto, deixa eu botar o áudio. Ouça. Eu queria primeiro dizer boa noite a todos. Obrigado por essa homenagem, né? E queria fazer só um parâmetro. Nós temos 2 Renatos Russos aqui hoje. O Renato Russo da medalha, que já acontece há algum tempo em outras cidades, e o Renato Russo, roqueiro das ruas de Brasília, o Júnior da Dona Carminha, do qual eu e outros colegas, que representa a revitalização do espaço cultural Renato Russo, que estava fechado há anos. Até o momento aí dessa medalha, o espaço não tinha sido revitalizado. Eu me lembro que o secretário de Cultura na época dizia: é muito caro, a gente não tem dinheiro. Então, assim, as matérias na mídia ajudou um pouco, mas na verdade foi uma articulação política, né? Eu liguei para uma pessoa que, insistentemente, que era amiga de um familiar do governador,
E foi assim que a gente conseguiu. Mas é óbvio que quando uma Rede Globo vai lá na Secretaria de Cultura cobrar e eles têm que dar alguma explicação, isso ajudou bastante. Até o momento dessa medalha que eu ganhei, 2016. Não tinha sido revitalizado. A gente estava se encaminhando para isso. Ele foi revitalizado e foi entregue em 2018. Vamos lá, continuando o discurso. Que é o pulmão e o coração dessa cidade. Porque uma cidade sem cultura e sem arte é uma cidade sem vida. Então aqui a gente tem representado o Renato Russo, ídolo nacional, por essa medalha. Mas tem também o Renato Russo de Brasília, filho de Dona Carminha, do qual nós, desses movimentos, lutamos para conseguir ter esse espaço de volta. E, graças a Deus, conseguimos. E Renato Russo, Brasília é uma cidade muito jovem, a memória dessa cidade ainda está sendo construída. E ter... a gente já tinha conseguido, ele não tinha sido entregue, né? Porque todo governador, é óbvio, ele vai fazer entregas grandiosas como essa no final do seu mandato para conseguir reeleição, né? Então foi só em 2018 que o espaço foi reentregue. Aquele espaço de volta, né? Homenageando uma figura com uma relevância histórica, cultural tão importante para Brasília e Brasil, como Renato Russo. Dizer aqui que para mim é uma honra estar aqui, eu não poderia usar essa palavra porque ela não descreve um centímetro do que realmente eu estou sentindo. Então eu divido essa medalha com todos os artistas da cidade que fizeram parte desse movimento também. Eu queria agradecer aos contemporâneos do Renato Matos, a Aldo Justo, do Liga Tripa, do qual o Renato gravou uma música. E queria agradecer a Célia Porto, Rênio Quinta. Na verdade, essa música que o Liga Tripa gravou, Travessia no Eixão, é do poeta Nicolas Berr, né? Aqui de Brasília. Vamos lá. Alberto Salgado e todos os artistas nacionais que aderiram à nossa campanha hashtag Eu Apoio. Letícia Sabatella, Matheus Nastergado, Armando Babaioff, Mariana Neiva, Zélia Danca, Dinho Ouro Preto, Felipe Lemos de Seara e Egípcio. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado. Foram muitos os artistas que apoiaram. Eu não consigo nem lembrar aqui o nome de todos. Foram muitos mesmo. Bem, Brasília tem o Memorial JK, né, que é um lugar esplendoroso, que você entra lá, é muito bonito. É uma cidade muito jovem. De pessoas aqui, né, que foram relevantes para o Brasil, seja na política ou na música. Uma coisa meio aqui assim, museológica que tem é o Memorial JK, né? Na Funarte tem uma sala que tem o nome Sala Cássia Eller. E essa demanda de pessoas de outros estados que quando vem para Brasília, né, quer fazer a Rota do Rock Brasília, os lugares que o Renato Russo frequentava, aquela coisa toda, muitos desses lugares não existem mais, alguns ainda existem. E muitas delas vão lá no espaço cultural achando que lá vai ter coisa do Renato e não tem. Né? Mudou de governo e... Bem, o governo anterior já tinha até uma empresa contratada para a realização desse memorial simbólico, dessa sala que conta essa história do Renato. E a Secult, né, a coordenadora do espaço da época, falou para mim pessoalmente quando eu fui lá, que já haviam recoletado algumas coisas na casa da mãe dele. Mudou de governo, nunca mais falou sobre o assunto. E agora é compreensível completamente, né? Na época da pandemia, essa é uma das últimas preocupações da Secult e tudo. Só que eu não começo uma coisa para não terminar, né? Essa luta já tem 6 anos e eu sei que não é o momento, né, de eu pedir nada nesse sentido. Agora que eu gostaria de saber onde que estão esses objetos guardados, se está tudo direitinho, se quando esse pesadelo passar, né, se eles vão poder me receber para eu mostrar, né, que como tudo começou, e inclusive o espaço está de volta por causa dessa luta que nós tivemos, que chama Memorial Renato Russo. Queria tanto que alguém entrasse aqui para falar, olha, eu te sigo por causa disso, porque eu sei que tem gente que me segue por causa disso, apesar de ser pouco, né? Mas para mim quantidade geralmente não, quantidade não é qualidade, né?
Eu prefiro ter 800 fiéis seguidores, né? 800 pessoas que me seguem, que são poucas, mas me seguem porque viram alguma coisa que me atraiu, né? Então eu acredito que a maioria, seja por causa dessa história da gente ter em Brasília esse memorial em homenagem ao Renato Russo, que conte a sua história, apesar de agora estarmos na pandemia, isso não é prioridade. Boa noite, Blyson Ferret. E aí eu gostaria tanto de que alguém entrasse aqui e me falasse, olha, eu comecei a te seguir por causa do Memorial Renato Russo mesmo. Como é que tá essa história e tal? Eu queria, já que o Instagram abriu essa opção, né, de colocar várias pessoas, quem entrar aqui e que for seguidor meu, e quiser dizer por que me segue, se é por causa dessa história do Memorial Renato Russo, né, se você acha importante Brasília ter uma sala que conta a história desse mestre da palavra, né? Eu diria até que ele é o pastor do amor, né? Um revolucionário, é um romântico, né? Um romântico moderno. Eu teria muita curiosidade de saber de alguém que me segue, que se seja por causa disso, que eu sei que tem, assim, uma parte das pessoas me seguem por causa da luta da educação e alguma parte das pessoas que me seguem são por causa dessa história do Renato Russo, né? Eu adoraria bater papo com essas pessoas. Quem quiser entrar aqui e me falar, olha, eu passei a seguir por causa disso ou daquilo, vamos bater um papo, vamos falar sobre Renato Russo. Eu não vou estender muito a live, mas estou aqui esperando. Bem, eu tenho aqui o Blayson Farid. Eu não sei se é seguidor meu ou se por acaso entrou aqui. Mas enfim, eu não sei, a gente está vivendo um verdadeiro pesadelo no momento, né? Eu acho que eu teria muita curiosidade de saber o que o Renato Russo, se estivesse vivo, e se ele estivesse vivo, ele teria uma rede social, com certeza. Se você vê as entrevistas dele, a gente fica, ele falou aquilo, eu não acredito. O que ele estaria falando hoje, né? E eu até me pergunto se de fato ele estivesse vivo e ele estivesse lutando contra essa polarização, essa coisa horrorosa que a gente está vivendo, talvez muitos iam cair matando em cima dele, né? Porque na minha cabeça eu acho que é que nem água e óleo que não se mistura, né? Ser fã de Renato Russo e ser fã de Bolsonaro não dá certo. Hello, Aline Mussini! Eu fiz essa live, tô fazendo essa live aqui porque eu fiquei muito curioso desses poucos seguidores que eu tenho que não foram comprados. Boa noite, Ribamar Ararujo! Eu não compro seguidor, nunca comprei. Eu tenho 800 seguidores, poucos mas fiéis. Eu tô fazendo essa live aqui para quem me segue por causa da história do Memorial Renato Russo entrar aqui comigo e falar, olha, eu passei a te seguir por causa do Memorial Renato Russo, que carga d'água anda essa história. Tal. Eu queria experimentar essa coisa de várias janelas. Eu sou apaixonado por brasileiros de Brasília, todos, de todas as vertentes, mas especialmente da música, né? Apesar de saber que esse não é o momento de eu bater na porta da Secult e falar, cadê as coisas da dona Carminha e do Renato? Eu sei que não é o momento. Eu só fiquei curioso das poucos seguidores que eu tenho, quem me segue por causa da história do Renato, né? Ou até mesmo algum amigo meu que me segue porque é amigo que quiser ir, vamos bater um papo e dizer o que será que Renato Russo estaria dizendo nesse momento pra gente, né? Também se ninguém entrar, tamo de boa, tá tranquilo. Mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, hello, Aline Varys. Olha, Aline, eu lembro dos tempos que a gente ouvia Break my day. Algumas pessoas como a Luísa me seguem por causa de alguns posts políticos, não é verdade? Então eu tô tão curioso, sabe? Eu tô rindo, mas por dentro, na verdade, eu tô chorando, tá? Eu não tô feliz. Eu não tô feliz em ver família sendo destroçada, em ver amigos queridos morrendo. Eu não tô, não. Nem sempre quando alguém tá sorrindo é porque ele tá feliz, tá? Mas também eu não quero me afogar no... eu vou ficar deprimido. Não, gente. A minha maneira de combater a tristeza é humor, sabe? É cantar. Porque senão
eu vou entrar num mar de depressão, sabe? É uma maneira é uma negação, né? Negação é um mecanismo de defesa do ego para fugir da dor, né? Enfim. Não sei. Quem quiser entrar aqui comigo, vamos bater um papo, porque de 4 é melhor, e aqui dá para entrar 4. Qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre Renato Russo, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Só chamar, eu nem sei como é que faz para colocar aqui, mas eu sei que se a pessoa solicitar, eu coloco, a pessoa entra. Também não vou estender muito essa live, mas eu tenho quase que certeza absoluta, boa noite, Luiz, meu querido, eu tenho certeza quase que absoluta, assim, Renato Russo jamais apoiaria esse governo, jamais. Se você de fato conhece a obra, né, do Renato Russo, você vai ver que não combina Renato Russo com esse governo militarizado e com esse show de horrores que a gente está vendo, né? Aquela música Perfeição parece que foi escrita para agora, né? Parece que foi escrita para hoje. É incrível, é incrível. E ele sabia que ele escrevia para a posteridade. Ele sabia que tudo que ele deixou na sua obra ia ser atual para sempre, né? Além de ter uma escrita tão perfeita, o cara tinha uma voz assim, né? Exímia, né? Então eu acho que dificilmente alguém vai entrar aqui. Eu não tenho esse prestígio todo, eu tenho 800 seguidores, mas eu amaria alguém que entrasse aqui que eu não conheço, ou que eu conheço, e falasse, poxa, eu te sigo porque eu vejo aí a sua luta pelo Memorial do Renato, né? Quem quiser entrar, entra aqui, vamos bater um papo, gente, vamos desabafar. Eu nem sei como é que chama a pessoa. Pois é, pode me perguntar, Aloysio. Aloysio Salles, isso mesmo. Aloysio, você me segue por causa dos posts políticos ou foi por causa do memorial? É verdade, Helene, show de horrores é pouco. É pouco mesmo. Gente, eu acho que esse presidente, ele tirou da gente tudo que é pior no ser humano. Eu nunca desejei a morte nem do meu inimigo, eu nunca tive esse sentimento. Nunca. E com esse governo, cara, Deus me perdoe, mas quando alguns desses algozes, né, morre, eu falo -1. E que Deus, o poder superior me perdoe, sabe? Então, assim, na rede social todo mundo é perfeito. Ninguém vai chegar numa rede social e assumir os seus defeitos de caráter. Assumir que às vezes você julga. Assumir que às vezes você quer que aquele outro desgraçado lava por quintos no inferno. Não, aqui todo mundo é perfeito, quer condenar, botar todo mundo na guilhotina. Acham que enganam a quem? A mim não engana. Porque eu sei que todos nós temos defeitos de caráter, todos nós temos ego. Porque se a gente não tivesse ego, a gente era uma planta. Sabe? Então, assim, eu vi uma fala da Xuxa que ela foi uma chuva de críticas, mereceu todas as críticas, por um pensamento ou uma fala que ela teve. Mas e a luta que ela tem pelas crianças, pelos animais, é jogado fora por causa daquela fala, que de repente ela pode ter... Foi um pensamento e uma fala infeliz, foi. Mas ódio do bem faz bem também, e quem está criticando ela é perfeito. Por detrás das câmeras, cara, você vai entrar no Big Brother, né? Porque se tivesse uma câmera vigiando 24 horas os grandes críticos de todo que condena todo mundo à forca, eles também não sairiam ilesos do lixamento virtual ou da guilhotina virtual. É isso que eu acho, sabe? Assumir defeito de caráter não é pra qualquer um, não. Fala, Danilo! Assumir defeito de caráter não é pra qualquer um, não. E eu tenho um problema de ansiedade, e eu gosto de fazer live, e eu gosto de me expor e tudo, e tem hora que eu falo, puta que pariu, como eu queria ser aquela pessoa que só observa e que só curte. Porque realmente esse mundo da rede social não é o mundo real. Não é. Não é. Aqui é tudo maquiado, né? E uma coisinha pequena vira uma coisa gigantesca, e quando você olha a pessoa olho no olho, não é a mesma coisa. Então, enfim, eu acho que é aquela coisa que todo mundo fala, né? Apontou um dedo pro outro, tem 4 voltados para você. Ninguém... tem telhado de vidro, né? Ninguém.
Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. A empatia ainda é gratuita, né? Um com licença, bom dia, obrigado, de nada, ainda tá na moda pra mim, tá na moda. Eu tenho certeza que a obra do Renato Russo ela vai se perpetuar para sempre, né? Essa luta que eu comecei há 6 anos atrás ainda não tem fim, porque o espaço que conte a história do Renato ainda não foi inaugurado. Ainda não foi. E eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E paguei um preço alto, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou falar. Mas pessoas me usaram como escada, tá? Para chegar até a família, a mãe e a irmã. E depois me envenenaram contra esta família que eu tinha tanto amor e tanto carinho. Quem conhece a história sabe, foi doloroso para mim. Então, assim, vocês não têm ideia o que há por detrás dos bastidores das coisas, sabe? E as pessoas que são elas mesmas, elas pagam um preço alto, eu sou uma dessas. Eu sou aquela bruxa que estava na fogueira, que ao ter que confessar se era bruxa, ela não seria morta, e se ela não era bruxa, né? Vocês lembram da Inquisição? Já leram? Se a pessoa, prestes a ser queimada na fogueira, ou prestes a ser enforcada, confessasse que era bruxa, ela era livrada da morte. E aquelas que não eram disseram, eu não sou bruxa, eu prefiro morrer, mas eu não vou assumir algo que eu não sou. Eu sou essa bruxa da Inquisição. Sabe? Eu sou imperfeito, eu julgo também, eu sou intolerante também. E você também é ou você é perfeito? Eu sou tudo isso. Mas às vezes eu paro para pensar e para refletir, tentar trabalhar esses defeitos de caráter que geralmente são nutridos quando você está com raiva. Então hoje, quando eu estou com raiva, eu tento fazer um movimento de olhar para mim mesmo e falar, não fala nada agora que você está com raiva. Porque quando a gente está sob o efeito da raiva, a gente magoa, a gente faz escolhas erradas, e às vezes a gente fala coisas que no fundo, não era aquilo que a gente queria dizer. Eu não estou aqui para defender Xuxa, não, tá? Mas ela teve uma fala infeliz e ela tem que ter uma chance de repensar o que ela falou, cara. Porque ela tem lutas importantes também, sabe? O que eu estou querendo dizer é que ninguém me engana. Todo mundo que sai aí fazendo uns textos ricos com esses lixamentos das pessoas, cara, um dia você vai ser vítima também. Entendeu? Acorda. Acorda. O mundo das redes sociais, cara, é o mundo do imaginário. E esse mundo das redes está tornando a gente desumano. Eu já li vários artigos falando sobre isso. Que as redes antissociais, como o Pedro Cardoso diz, ela torna a gente menos humano. Porque a gente perde o tato. Quando a gente não está perto de uma pessoa sentindo a vibração dela... Obrigado, Aline, por ter falado isso. Quando a gente está de frente a frente com alguém, a gente sente a energia da pessoa e de repente toda aquela raiva que a gente tinha cai por água abaixo. Agora por trás de uma tela é muito fácil. Então eu queria deixar essa reflexão que assuma seus defeitos de caráter em vez de só ficar botando textos eruditos e botando os outros na guilhotina. Sabe? É isso. Eu queria que alguém tivesse entrado aqui pra gente bater um papo. Eu não vou desistir para que Brasília tenha um espaço que conta a história do Renato. Eu nunca na vida eu trapaceei, eu roubei o crédito de alguém. Nunca. Agora, o que já me usaram como escada de alpinismo social para conhecer pessoas influentes e depois cortaram o meu pescoço, eu tenho uma lista, não tá no gibi. Então, assim, vou ainda no momento propício correr atrás dessa história do Memória Renato Russo e eu não vou admitir que ninguém roube de mim essa luta. Porque essa luta custou 6 anos do meu tempo, custou dinheiro, sangue, suor e lágrima. E eu não vou deixar que ninguém, nem mesmo a mãe, a irmã, que são apenas mãe e irmã, que algumas pessoas endeusam, e para mim elas são apenas a mãe e a irmã. Nem elas eu vou permitir que roube esse louro que é meu, é nosso. Desculpa esse desabafo, mas é assim que tem que ser. Então é isso. A gente só tem uma vida, só temos uma vida.
Eu não vou ter duas vidas, duas oportunidades. Então, eu sou esta pessoa que paga o preço de ser quem sou. Mas eu durmo com a consciência tranquila. Porque um sorriso meu, um abraço meu, ninguém vai duvidar. Jamais. Agora, existem pessoas que te abraçam, que te dão um tapinha nas costas e por trás te mete uma facada. Eu não faço isso. Então eu prefiro pagar o preço. Então assim eu tenho uma tendência a conquistar pessoas que me adoram ou me amam e pessoas que me odeiam e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então é isso, eu de fato estava com uma curiosidade de saber as pessoas que me seguem, se é pelo Memorial Renato Russo, se é pelas lutas políticas que eu me enganjo pela educação, ou os posts políticos que eu faço contra esse governo fascista, sim senhor, entendeu? O erro que o mundo cometeu durante a gripe espanhola foi por afrouxar os cuidados. Vai lá e faz um Google, gripe espanhola, 3 ondas. A segunda onda da gripe espanhola, ela veio com tudo e matou 50 milhões de pessoas. Por quê? Porque as pessoas afrouxaram nos cuidados. A história está se repetindo. Estamos, sim, vivendo a era do neofascismo. E tem muita gente que é fascista e nem sabe que é. Por um ódio hipócrita a um partido apenas. Essa história de o PT e o Lula já não cola mais. Mas eu tenho plena consciência de que tem algumas pessoas que ainda apoiam esse governo por um sentimento anti-PT e que não são aquelas pessoas do mal. Eu sei porque eu conheço. Então é isso, eu acho que vou finalizar por aqui. Eu pagaria $1 milhão para ter um Renato Russo vivo nos dias de hoje, dando entrevistas, postando em rede social, saber o que esse cara teria para falar pra gente. Porque faz uma falta do caramba. Obrigado a todos que estão aqui e me seguem, de verdade, e vamos nos cuidar, vamos nos amar, porque o amor ainda é gratuito, e vamos ter esperança. É isso que eu quero ter, esperança. Sem esperança eu estou morto. E eu acho que é isso. E eu rogo a um poder superior, amantíssimo, misericordioso, independente de qual religião, porque eu não acredito em religião. Religião para mim é uma invenção humana, né? Religião para mim é simplesmente a elite que criou uma historinha para ter um poderio e dominar a massa. Desculpa, é isso que eu acho que religião é. Eu acredito sim numa energia suprema que só quer o bem. Se você quer chamar de Deus, eu chamo de poder superior. E eu espero que esse poder superior possam fazer com que as pessoas entendam o momento que a gente vive de rede social, que pode ser bom, mas tem sido muito nocivo. Nós temos nos tornado pessoas rabugentas, aí a gente acaba criando ranço de pessoas que a gente conhece há tanto tempo. Se permita ter um segundo olhar para as pessoas. Eu tenho feito esse exercício de ter um segundo olhar, de alguma pessoa que fez um post, eu criei um ranço, não, mas espera aí, aquela pessoa tem qualidades também. Eu tenho orgulho das minhas qualidades. E eu tenho vergonha dos meus defeitos. Mas só por hoje eu tento olhar para os meus defeitos e corrigi-los e fazer reparações prontamente, seja quem eu tenha magoado. Tamo junto, obrigado por estar comigo até aqui. Beijo no coração de vocês.